Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Você também pode encontrar a aula da EBD em Síntese no meu canal pessoal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Meus irmãos, estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos deste primeiro trimestre do ano de 2026. Vamos hoje estudar a penúltima lição, a lição de número 12, do dia 22 de março de 2026. A lição 12 tem como título O Filho e o Espírito. Só lembrando a todos que nesse trimestre estamos estudando a respeito da doutrina da Trindade. Então já estudamos várias lições relacionadas ao Pai, ao Filho e agora estamos estudando lições relacionadas ao Espírito. E hoje vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, o título da lição é O Filho e o Espírito. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe desta lição está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Hoje, na lição de hoje, cuja palavra-chave é dependência, mostrando aí a dependência de Jesus, do Espírito Santo. Jesus, ele sendo Deus, como Deus, Jesus não dependia do Espírito Santo, mas como homem, ele dependia do Espírito Santo. Então, nós vamos aprender hoje que, desde a concepção milagrosa do Filho até a sua glorificação, o Espírito Santo está presente, revelando que a obra redentora é trinitária. Desde a encarnação de Cristo, que aconteceu ali na concepção, até a glorificação de Cristo, vemos aí a atuação do Espírito Santo. Então, na lição de hoje, vamos ver como o Espírito Santo agiu na concepção, na capacitação e na missão de Jesus e como essa verdade se aplica à nossa vida cristã. Então, os objetivos da nossa lição de hoje são três. Primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. E o terceiro objetivo é destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Meus irmãos, tópico 1 da nossa lição, o Espírito e a concepção do Filho. Tópico 1.1, o anúncio do nascimento de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 33, nós encontramos o seguinte relato. Vamos ler para a gente entender. Diz o texto sagrado: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Nós vemos aí, meus irmãos, né, que o nascimento de Jesus, ele aconteceu de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Deus mandou o anjo Gabriel falar com Maria, escolheu aquele casal, Maria e José, para que, através daquele casal, eles fossem os pais terrenos de Jesus. E a concepção de Jesus no ventre de Maria se deu por milagre exclusivo de Deus, ali da Trindade, operando ali no ventre de Maria. Não houve a participação do homem e nem da mulher, de ser humano nenhum. A encarnação de Cristo foi um milagre da Santíssima Trindade. Tópico 1.2, o Espírito como agente da concepção. Quando a gente observa, irmãos, aqui nos versículos 34 e 35, porque depois que o anjo anuncia a Maria que ela ia conceber, que ela foi escolhida, e que ia nascer o Messias, a partir do ventre dela, ela disse assim ao anjo, Lucas 1, 34 e 35. Então Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Maria era virgem, ela estava comprometida em casamento com José, mas eles eram puros, eles eram virgens. Aí o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Observe aqui, irmãos, em Lucas 1:35, a participação das três pessoas da Trindade. O Filho ia se encarnar, ia se fazer carne, mas ali, naquela concepção ali, virginal de Jesus, ali no ventre de Maria, ia acontecer a ação do Espírito Santo e o poder do Pai. Então, observe aí, o Espírito Santo, disse o anjo Gabriel, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso que essa criança que vai nascer será chamada Filho de Deus. E nesse texto aí, a sombra refere-se à presença de Deus. Lembrando aí as manifestações visíveis de Deus lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, ali no Santo dos Santos, no meio do seu povo, manifestando a sua presença através de uma nuvem, de uma sombra, a sombra de dia, a coluna de fogo de noite. Então, a sombra faz referência à presença de Deus, reporta-se a nuvem da presença divina também na transfiguração, ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos, e também sinaliza o poder criativo do Espírito Santo de Deus. Então, vemos aí a participação do Espírito na concepção e encarnação de Jesus. Tópico 1.3, a pureza e a santidade do Filho. O anjo Gabriel afirma que o filho que nasceria de Maria seria chamado de santo. Então, Lucas 1:35, o anjo disse com todas as letras, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa palavra santo vem do grego hagios, ela indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Então, santo significa separado do pecado e consagrado ao serviço divino. Não é somente se separar do pecado, mas também consagrado e dedicado ao serviço divino. Então, Jesus, segundo Hebreus 4:15, ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. É muito importante, irmãos, termos essa noção muito clara. Jesus, ele era 100% homem, plenamente homem, mas sem pecado. 4:15 de Hebreus diz que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem
pecado. Então, Jesus, ele não era descendente de Adão, ele não herdou a natureza carnal e pecaminosa de Adão, ele não era descendente de Adão. Na concepção de Jesus, ali no ventre de Maria, não houve a participação humana, nem de Maria, nem de José. Foi um milagre, operado ali pelo Espírito Santo, pelo Pai. Foi um milagre da Santíssima Trindade. Então, Jesus, ele nasceu santo, permaneceu santo e viveu e morreu em santidade. Ele nunca pecou, jamais pecou. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é um cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro 1,19 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito. Então, a santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente Jesus foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito para expiação dos pecados de toda a humanidade. Por isso que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo falou que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho. Então, o Espírito Santo que operou o nascimento, a encarnação de Jesus ali no ventre de Maria, é o mesmo Espírito também que faz em nós o milagre do novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, como diz a Bíblia. Portanto, meus irmãos, fechando aí esse tópico 1, a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já já a gente volta, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Na Rádio Libertadora, o EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical de Mossoró, e aqui eu quero mandar aqui uma saudação toda especial e a paz do Senhor para todo o nosso corpo docente, todos os professores e professoras que trabalham nesta obra, que servem a Deus e à Igreja no Ministério do Ensino na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe também todos os nossos alunos, secretários, superintendentes, pastores, todos os atores que no dia a dia, dominicalmente, estão se esforçando, se empenhando para este bom trabalho. Meus irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 12 deste trimestre, lição que tem como título O Filho e o Espírito. Esta é a penúltima lição do trimestre, já estamos aí às portas da próxima EBD em Síntese e você é convidado para se inscrever na EBD em Síntese, que vai ocorrer aqui em Mossoró no dia 29 de março. Aqui no Templo Sede, vamos estudar lições bíblicas de todas as classes da escola dominical. Meus irmãos, o Filho e o Espírito. Então, no bloco anterior, nós falamos o tópico 1 da nossa lição, o Espírito e a concepção do Filho. Como vimos como o Espírito Santo participou da concepção e encarnação do Filho ali no ventre de Maria. Por isso que Jesus é chamado Filho de Deus, como diz Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ele é santo e permaneceu santo, sem pecado, por isso pôde o seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue ser suficiente para salvar toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, como diz a palavra de Deus. O sacrifício de Jesus foi perfeito, porque ele era santo. Tópico 2 da nossa lição, o Filho e a sua relação com o Espírito. Tópico 2.1, o Filho é o Verbo feito carne. Já estudamos aqui a respeito deste assunto
lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta encarnação de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós. Isso se deu há pouco mais de 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4. E cumprindo-se, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo determinado por Deus, Jesus se encarnou. Uma das pessoas da Trindade se encarnou, se fez carne, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. É impossível Deus deixar de ser Deus. É possível Deus, além de ser Deus, se tornar homem. Isso é possível. Deus se tornar homem também. Mas é impossível Deus deixar de ser Deus. Então, Jesus, quando se encarnou, ele não deixou de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Então, enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Então, Jesus, ele preferiu viver aqui na terra como homem. Em alguns momentos, ele usou das suas prerrogativas divinas e usou dos seus atributos divinos, como, por exemplo, quando ele aceitou a adoração. Inclusive, Tomé, depois que apareceu, Jesus já tinha ressuscitado, ele apareceu lá e teve aquele encontro com Jesus, ressurreto, e disse, Senhor meu e Deus meu, e adorou, se prostrou ali diante de Jesus, e Jesus recebeu aquela adoração, não repreendeu Tomé. Também Jesus agiu como Deus quando perdoou pecados. Então, em algumas situações, no Monte da Transfiguração, quando ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João e revelou ali a glória dele aos seus discípulos, então ali Jesus agiu como Deus. Então, foram poucas ocasiões em que Jesus agiu como Deus, mas a regra geral era Jesus agir como homem, como crente cheio do Espírito Santo. Então, ele não deixou de ser Deus, mas submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, embora mantivesse a essência divina. Então, enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, ele continuou sendo Deus. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, a Bíblia diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa kenosis, esse esvaziamento, não significa que Jesus perdeu seus atributos ou deixou de tê-los. Não, ele submeteu-se a viver como homem, não usando, ele não deixou de tê-los, mas não os utilizou aqui na terra, na grande maioria dos casos, apenas em poucas exceções, como já falamos, quando ele perdoou pecados, quando aceitou a adoração. Colossenses 2:9 diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus, ele era plenamente homem, mas também plenamente Deus. Tópico 2.2, o Espírito capacita o Filho. Embora Jesus, sendo Deus, em seu ministério terreno, ele agia como homem cheio do Espírito. Observe, irmãos, aqueles milagres que Jesus fez, realizou, o ministério dele, tudo aquilo ali ele fez como homem cheio do poder de Deus, como homem cheio do Espírito Santo, e não como Deus. Lucas 3:22
Diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Então nós vemos ali que quando teve o batismo em águas de Jesus, houve também ali a descida do Espírito Santo sobre Jesus, recebendo ali do Pai a unção capacitadora, carismática do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor com mais eficiência, né? E houve um sinal. Lá no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus veio sobre os 70 anciãos, lá em Números capítulo 11, o sinal, a evidência física inicial da vinda do Espírito Santo foi a profecia, eles profetizaram. No caso de Jesus, a evidência física inicial foi o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, ali mostrando, explicitando ali publicamente que a partir daquele momento Jesus estava legitimamente, legalmente capacitado e habilitado por Deus, né, como Messias para iniciar o seu ministério. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus ele chega ali na sinagoga em Nazaré, ele pega o livro do profeta Isaías para ler e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então nós observamos aí no início da afirmação de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós observamos a presença do Espírito Santo já desde o início. Inclusive, o Espírito Santo agindo sobre Jesus na tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, essa expressão cheio do Espírito Santo, na teologia lucana, seja no Evangelho de Lucas ou no livro de Atos dos Apóstolos, essa expressão cheio do Espírito refere-se à unção capacitadora e carismática do Espírito Santo de Deus agindo na vida de uma pessoa. Então diz o texto de Lucas 4:1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, nós observamos aí que Jesus, depois de ter sido batizado, ele estava cheio do Espírito Santo. Somente Lucas revela esse detalhe. Os outros evangelistas não dizem esse detalhe. Mateus fala que Jesus foi ser tentado pelo diabo lá no deserto, mas Mateus não diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas Lucas, como ele era um teólogo pentecostal, um teólogo carismático, a teologia lucana é carismática, Lucas ele enfatizou esse lado importante aí da verdade. Ele disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus enfrentou aquela tentação ali no deserto, cheio do Espírito Santo. Lá no versículo 14, em Lucas capítulo 4, versículo 14, quando depois que terminou a tentação ali, a Bíblia diz que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Então Jesus, quando voltou para a Galiléia, ele não foi de qualquer jeito, mas ele foi como? No poder do Espírito. Então, o Espírito de Deus estava sobre Jesus constantemente. A vida de Jesus foi uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, apóstolo Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Observe aqui, irmãos, a clareza com que as Escrituras mostram, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, capacitando para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo
no programa EBD em Síntese. E hoje, já a gente volta. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 12 deste primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. A lição de hoje, lição 12, tem como título O Filho e o Espírito. Nós estávamos falando no final do bloco anterior, no tópico 2.2, o Espírito capacita o Filho, e vimos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para que ele fizesse a obra de Deus com mais eficiência. Como Deus, Jesus não precisava do poder do Espírito para fazer a obra de Deus, mas como homem, ele precisava. Como homem, ele utilizou e nos deu o exemplo. Então, ele é um modelo para todo o cristão. Assim como o Espírito Santo ungiu e capacitou a Jesus para fazer a obra de Deus, ele também capacita o crente para este mesmo fim. Então, no tópico 2.3, o Filho e o poder do Espírito. Então, vimos que o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a divindade de Cristo, mas exalta a sua humildade na encarnação. Porque ele, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele abdicou de utilizar suas prerrogativas divinas para se dar bem aqui na terra e fazer a obra de Deus. Ele preferiu agir como homem na dependência do poder do Espírito Santo. Então, mesmo sendo Deus, ele viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Então, fechando aí o tópico 2, durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. Tópico 3, a Trindade e a missão redentora. Tópico 3.1, o Pai envia o Filho e o Espírito. Meus irmãos, a salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo propósito redentor. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós observamos aí que o Pai deu o seu Filho, que Deus enviou o seu Filho. Então, meus irmãos, o Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, foi Deus quem entregou, quem deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja quão grande amor. 1 João 4, 9 a 10 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós observamos aí, irmãos, que Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus. O Espírito Santo, por sua vez, não é agente passivo na missão redentora, mas ele é ativo desde o princípio. Já vimos aqui a participação do Espírito Santo ali na concepção e encarnação de Jesus. E vemos a ação do Espírito Santo em toda a vida e ministério de Jesus. Então, essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. É como diz aqui na nossa
verdade prática. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Então, observe aí a obra redentora, como ela é trinitária, ou seja, há a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai envia o Filho obedece, vem, morre por nós e o Espírito Santo capacita o crente. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, transforma o pecador numa nova criatura, capacita o crente, né, e enche-o do Espírito para também evangelizar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é agente passivo, mas ele é um agente ativo. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Tópico 3.2. O Espírito revela e exalta o Filho. É interessante que na Trindade não há competição de uma das pessoas da Trindade querer ser melhor, maior ou aparecer mais do que o outro, mas eles agem simultaneamente em plena harmonia e acordo. E no tópico 3.2 diz que o Espírito revela e exalta o Filho. A missão do Espírito Santo não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. A missão do Espírito Santo também é cristocêntrica, é apontar para o Filho. Jesus Cristo afirmou, João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho, conforme João 15:26. Assim, toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. E se nós, como crentes, quisermos saber se determinada obra de alguém, de alguma igreja, de alguma pessoa é ou não uma obra do Espírito Santo atuando naquele lugar, na vida daquela pessoa, um dos critérios a serem levados em consideração é saber se aquela manifestação espiritual é cristocêntrica ou não. Se Cristo é o centro daquela reunião, se Cristo é o centro daquela experiência, se todos ali apontam para Cristo ou não. Então, isso é importante. Então, meus irmãos, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para saber se são de Deus ou não. Então, tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. É porque Cristo é o centro da obra do Espírito. Uma obra, um ministério, uma manifestação espiritual em que o vaso aparece mais do que Jesus, em que a igreja aparece mais do que Deus, então isso não tem credibilidade. Jesus, ele deve ser o centro de tudo. Tópico 3.3, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. É muito importante, meus irmãos, entendermos o que a Bíblia esclarece e ensina sobre este assunto. Porque alguns cristãos protestantes acham que o homem simplesmente ele foi escolhido ou eleito ou predestinado antes da fundação do mundo para ir para o céu, e outros foram escolhidos e predestinados para ir para o inferno, independentemente do que eles façam ou deixem de fazer, e que isso aconteceu até mesmo antes da pessoa nascer. Na verdade, o que a Bíblia mostra e ensina não é bem assim. Não é bem assim. Deus enviou, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Jesus morreu por todos os pecadores. A eleição é em Cristo. A eleição é em Cristo. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro, como diz a Bíblia em 1 João.
Jesus morreu por todo aquele, que nele crê, como diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para salvar todos os pecadores de todas as épocas, de toda a história da humanidade. E a salvação é oferecida de graça a todos. No entanto, só serão salvos aqueles que responderem favoravelmente ao convite de Deus, responderem favoravelmente ao chamado de Deus. Como é que o homem, o pecador, responde favoravelmente ao chamado de Deus? Com arrependimento de pecados e fé em Cristo. Então, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, então ela está aí recebendo de graça a salvação, que é pela graça mediante a fé. Receber de graça, se arrependendo dos pecados e tendo fé em Cristo, isso não é nenhum mérito humano, não é nenhuma obra humana. Mas, assim, como o Espírito Santo, ele também age na pessoa, nessa área soteriológica, salvando, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, transformando, gerando vida, novo nascimento, etc., etc., o Espírito Santo também capacita o crente com poder, com unção do alto, para que o crente faça a obra de Deus com mais eficiência. É o poder pentecostal, é a ação carismática do Espírito Santo de Deus, porque nós, como igreja, estamos aqui dando continuidade à obra que Jesus começou. Depois que Jesus ressuscitou, lá em João capítulo 20, versículo 21 a 22, Jesus se apresentou diante dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês, mas saiba de uma coisa, eu não estou enviando vocês de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha mandado, no versículo 47, os discípulos irem pregar arrependimento de pecado em todas as nações, mas Jesus disse no versículo 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, de poder do Espírito Santo, capacitando o crente, ungindo o crente, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. E o texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos, que é Atos 1 e 8, Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, meus irmãos, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em síntese. A obra da redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. E assim como o Espírito Santo capacitou Jesus com a unção carismática, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, ele também capacita a sua igreja, a mim e a você também, para fazermos a obra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.